Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Vamos para mais uma aula de teologia, aula de doutrina de Cristo ou Cristologia. Irmãos, na última aula nós vimos até a página, você que tem a apostila, até a página de número 9. Esse assunto sobre Cristologia, eu queria fazer o máximo, dar meu máximo para que vocês na aula presencial já estivesse esse assunto bem mastigado. E por esse motivo eu vou fazer esse vídeo aqui e mais outros vídeos para que você possa entender muito bem a respeito desse assunto. Então, na página de número 9, por exemplo, nós paramos nessa parte onde tem aqui essas colunas, né? Na página de número 9, aí tem a natureza divina e a natureza humana do Redentor. Nós vamos voltar para esse assunto. Nessa aula, nós vamos trabalhar esse assunto aqui. Então, na página 9, você vê aí o contraste, né? A natureza divina do seu lado esquerdo e a natureza humana do lado direito. Aí você vê o contraste entre finito e infinito, independente e dependente, intentável e tentável, onisciente e limitado em conhecimento. Então, nesta aula aqui, a gente vai reforçar mais esses detalhes desse gráfico aí. Então, o que você vai fazer? Você vai ir para a página de número 11 e aí você tem o tópico aqui, ó, evidências diretas da Escritura sobre a divindade do Redentor. Então, vamos para o segundo parágrafo desse tópico aí. Diz assim o texto: a ideia de um Messias divino já aparece em passagens que falam que ele é Deus forte. Isaías 9:6, né? Aquela profecia, Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou que as suas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2, né? Já dá uma ideia da eternidade do Messias que viria. O próprio Messias é identificado como Yahvé ou Jeová no Antigo Testamento, quando lhe é dado o nome sagrado, lá em Jeremias 23, 5 e 6. É muito bom você pegar depois e analisar, dar uma pausada no vídeo e ver essas referências aí para que a sua compreensão sobre o assunto seja melhor, né? O seu aproveitamento seja melhor do que somente essas formulações textuais, essas afirmações aqui que são ditas a partir do texto. Então, a visão gloriosa do Senhor em Isaías 6 é interpretada por João como sendo uma visão de Jesus Cristo, né? João 12:41. E os títulos do Antigo Testamento são próprios de Yahvé, que são próprios de Yahvé, melhor dizendo, são atribuídos a Cristo, né? Você vê lá em Isaías 44, perdão, verso 6, tá aí na apostila de vocês. Eu vou ler esse versículo aqui para a gente ver esse título aqui, que é um título ao Senhor, que é atribuído lá em Apocalipse ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só, 44, versículo 6, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, diz o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último. Como a gente sabe, lá em Apocalipse ele vai dizer que ele é o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Então, o que nós estamos assegurando aqui, a partir de textos claros da Escritura, que ele era, de fato, né, divino. Então, essa natureza divina também está nele, né? Ele é o primeiro e o último. Também vai dizer que ele é o pastor, assim como ele é o pastor de Israel, também é o nosso bom pastor, lá em João 10, e assim por diante. Então são textos do Antigo Testamento que você deve verificar, segundo as referências aqui apontadas, que a própria Escritura dava anúncios, né, fazia uma descrição de que esse Messias era um Messias divino. E aí, no segundo tópico, né, o autor vai trazer aí os apóstolos também afirmando que ele era de natureza divina. Veja o segundo parágrafo. Os apóstolos que andaram com Jesus e presenciaram todo o seu ministério terreno registraram em vários lugares o reconhecimento de pessoas sobre a divindade de Cristo. Mateus registrou em as palavras de Isaías, que ele seria o Deus conosco, né? O Emanuel, que traduzido é Deus conosco, lá em Mateus 1:23. E também o reconhecimento dos discípulos
de que ele era verdadeiramente filho de Deus. Mateus 14:33, João 1, verso 1 e 18, fala que ele é o verbo de Deus, e chamou Jesus de verdadeiro Deus, lá em 1 João 5:20. Pedro também chama Jesus Cristo de nosso Deus, em 2 Pedro 1:1. E Paulo diz que ele é o Deus bendito, lá em Romanos 9:5, que ele é igual a Deus, lá em Filipenses 2:6, que nele reside toda a plenitude da divindade, lá em Colossenses 2:9. Veja esse texto de Colossenses, vamos ler aqui, Colossenses 2:9, como ele é um texto profundo, né? Lá na carta que Paulo escreve aos Colossenses 2, versículo 9, está aqui, ó. Achei. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Inclusive esse texto aqui, ele serve tanto para afirmar a divindade quanto a humanidade de Cristo, né? E principalmente a gente vai ver depois que ele ressuscita, ele continua com o corpo humano, ele continua sendo 100% homem, né? A partir desse texto de Colossenses nós temos a prova disso, mas por ora basta dizer que ali está descrevendo a divindade do nosso Salvador. Aí a gente vai, por exemplo, para a página de número 12, e aí a gente vê mais evidências, agora não diretas, mas indiretas, de que ele era realmente divino. Veja só, no primeiro parágrafo aí desse ponto aqui. Evidências indiretas da Escritura sobre a divindade do Redentor. Em segundo lugar, veremos as evidências indiretas das Escrituras que corroboram para o argumento de sua divindade. Dividimos essas evidências em 3 grupos. Passagem que falam sobre obras divinas de Jesus, passagem que fala de títulos divinos de Jesus e passagens que representam a coexistência de Jesus com o Pai. Todas essas formas, todas essas abordagens dizem respeito à natureza divina dele. Jesus Cristo, por exemplo, é chamado de Criador, né? Lá em João, a gente já viu o Evangelho de João, não é? Capítulo 1, verso 3, que ele estava no princípio, todas as coisas foram criadas por ele. Nós temos também Hebreus 1, verso 2, ele é sustentador, ele sustenta toda a criação, o texto lá de Colossenses 1:17, Hebreus 1:3, ele é salvador, não é? Jonas 2:9 e lá em Atos 2, Atos 4:14, né? Porque também nenhum outro nome entre os homens é dado senão Jesus Cristo, o Salvador, não é? Perdoador, Marcos 2:5-7, Lucas, está aí as referências, ele é juiz. Então, todos os títulos que cabem apenas em Deus. Além disso, Jesus também transformou a autoridade própria de Deus sobre pessoas, sobre espírito maligno, sobre a natureza. Ele repreendeu o mar, o vento, a tempestade. Então, as obras de Cristo, perdoar, a descrição que ele é criador, que ele estava no princípio, criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele, nada que tem sem ele foi feito. Então, essas descrições mostram o quanto ele era de fato divino. Aí você vai ter no segundo tópico aí os atributos de Jesus Cristo são próprios da sua divindade, né? Testifica que ele possui atributos de eternidade, por exemplo, tem texto aí de João 8, Hebreus 7, 1 Pedro 1, 10 e 11, autoexistência, né? Lá em João ele vai dizer que ele é eterno, 5:26, a sua imutabilidade, onisciência, e assim por diante. E por último, nós temos aí a coessencialidade, né? Do Redentor com o Pai, eles são da mesma essência, né? E você vê aí aquela ideia do unigênito do Pai, que não é o unigênito no sentido do único, um único filho, né? Um filho, né? Mas o unigênito ali no original grego é o único gerado, é da mesma essência, significa da mesma essência com o Pai. Então todas essas evidências diretas e indiretas apontam para um Messias que era também divino. Importante que você pegue a sua apostila, leia e principalmente veja as referências. Tem aí na página 13, né, a doutrina da filiação eterna, que também corrobora com esse argumento de que ele era divino, né? A gente vê, por exemplo, lá no finalzinho do primeiro parágrafo aí da página 13, né, doutrina da filiação eterna, lá no finalzinho diz que Cristo tenha se tornado, deixa eu ver aqui, no entanto, ambos os grupos acreditam
que a filiação seja um conceito não apenas econômico ou não ontológico, que Cristo tenha se tornado Filho de Deus por ocasião da encarnação, do batismo ou da ressurreição. Então ele está discutindo aqui a ideia de que alguns grupos creem que ele se torna filho quando é batizado, ou então quando ele se encarna, ele se torna filho, não se torna, filho de, no caso de, não de José e de Maria, mas filho de Deus. E aí ele vai trazer textos que vão confrontar essa ideia aqui, que é o parágrafo seguinte, que é o que eu queria destacar aqui para vocês. Segundo parágrafo, essa interpretação de textos bíblicos para rejeitar a doutrina da filiação eterna tem problemas hermenêuticos e traz consequências teológicas preocupantes. Vejamos a questão hermenêutica. O registro das palavras do anjo a Maria de que o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus, significa que a criança nascida de Maria será reconhecida como Filho de Deus, porque aqui a ideia aqui de será chamado, esse grupo anterior, que você deve ler esse parágrafo aqui, eu estou pulando aqui algumas partes da apostila para a gente ganhar tempo, está afirmando, será chamado, e não era, ele será chamado Filho de Deus, não é? Principalmente hoje nós temos as Testemunhas de Jeová, que usa textos assim como esse, ou semelhantes a esse, para dizer que ele era uma espécie de um ser realmente muito diferente dos demais, mas não Deus da mesma essência do Pai. Então esse texto é apenas para dizer que ele que será reconhecido como Filho de Deus, assim como também a gente trabalhou aquele texto lá de Romanos, que Romanos 1, que fala sobre a ideia de que pela ressurreição ficou comprovado que ele era Filho de Deus, em algumas traduções diz mais ou menos assim, que na verdade a ideia é que a ressurreição evidenciou quem ele era, e não que ele se tornou Filho de Deus por causa da ressurreição. O texto lá de Romanos 1, 3 e 4. Dê uma olhada, pausa o vídeo, dê uma olhada nesse texto para você entender o que eu estou querendo comunicar para vocês, não é? Aí continuando aqui, segundo parágrafo. Do contrário, Cristo se tornou filho somente no nascimento, e ele não seria filho do Espírito, que foi quem o formou. Então ele seria filho do Espírito, que foi quem o formou, o que tornaria um problema ainda maior. A ideia aqui é o seguinte: se ele se tornou filho de Deus só na concepção, ali do ventre de Maria, então ele seria filho do Espírito Santo, e não filho de Deus, porque ele não foi concebido por obra do Espírito Santo. Aí a gente vê aí questões que estão tratando de interpretações equivocadas a respeito de que ele poderia se tornar filho de Deus. Então, eu não vou ler o restante, mas você deve ler aí. O restante não diz muita coisa assim que vá acrescentar muito isso, só mais textos comprovando que ele era de fato filho eterno de Deus. Ele já existia antes de qualquer coisa. Mas vamos ver aqui, então, problemas que a gente poderia ter com relação à aceitação de que ele se tornou filho de Deus no ato da concepção ou no batismo, quando ele foi batizado com João, que o Espírito Santo desceu ali sobre ele. Veja na página 14, nós temos aí 3 argumentos para questionar essa ideia aqui, se nós sustentássemos, claro que é uma heresia, de que ele se tornou filho de Deus na concepção, ou que ele se tornou filho de Deus depois que foi batizado ali por João Batista, na ocasião que ele recebe também o Espírito Santo ali no batismo, e ali tem aquela voz do céu, Deus brada e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Então nós temos 3 argumentos aí, você deve ver em primeiro, segundo e terceiro lugar, não é? Bem negrito aí para você destacar, página 14. Sem dúvida, a doutrina da filiação eterna, a doutrina da filiação eterna, ficamos prejudicados em expressar os relacionamentos internos dentro da trindade ontológica. Ontologia é a ideia do estudo do ser, Então, o que ele está querendo dizer aqui? Para estudar a ontologia, o ser de Deus, se nós não concebermos a ideia de que ele era filho eterno, fica prejudicado a ideia de uma trindade com esse filho que se tornou filho posteriormente, Se Cristo não era filho, então o Pai não era Pai, fazendo com que as consequências da trindade percam sua singularidade. Se Cristo não fosse gerado, ele não seria diferenciado? Uma pergunta. Chamá-los de primeira e segunda, terceira pessoas é apenas uma conversão para falar de uma ordem lógica, não cronológica. Não quer dizer que
que isso tem uma ordem cronológica, mas os três são eternos conjuntamente com o Pai. Mas não ajuda quando o assunto é eternidade numérica das pessoas da Trindade, isto é, quando falamos que Pai, Filho e Espírito são um. Sendo assim, a rejeição de termos Pai e Filho como ontológicos gera um problema para falar da ontologia. Afinal, a Trindade econômica precisa refletir a Trindade ontológica, ou seja, a Trindade econômica aqui substitui por administrativo, né? Você vai refletir na analogia do ser ontológico, da trindade ontológica, né? da natureza desse ser triuno, desse Deus um e em três pessoas. Se a trindade não é revelada na economia, ela não revela de jeito algum. Se a trindade não faz parte da história da redenção, não pode ser vista, mais ou menos isso que ele quer dizer, não tem como a gente ver a trindade de uma outra forma, né? Não se revela a trindade de forma alguma. Então Cristo não era Deus. Só sabemos um pouco de quem é Deus através daquilo que ele faz na criação, na providência e redenção. Os termos Pai e Filho, portanto, precisam apontar para a essência de um Deus triuno, um único Deus. Em segundo lugar, a negação da doutrina da filiação eterna resulta em perdermos a medida do amor divino. Quando a Escritura diz que Deus entregou o seu Filho, ele está usando uma analogia que nos ensina o tamanho do seu amor. Como diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se esse ser não era divino, então esse amor perde um pouco o seu valor, porque na cruz estava lá o próprio Deus, na pessoa do Filho, sendo crucificado, morto e depois ressuscitado. Então, esse amor é um amor de segunda categoria, poderíamos afirmar isso, mas quando a gente assume que ele era Deus, e diz o próprio Deus, que lá no Éden, né, penalizou o pecado humano com a morte, esse mesmo Deus foi em quem ele mesmo provou a penalidade que ele mesmo instituiu na pessoa do Filho. Então, morrer um ser divino em nosso favor, a demonstração de amor é ainda mais significativo, né? A implicação dele ser Deus, a gente vai ver, é muito maior. Então, em terceiro lugar, a negação da filiação eterna resulta em anularmos toda a construção teológica de consubstancialidade, ou seja, de ser da mesma essência, da mesma substância, né? Substância mesma do Pai, né? Então, os pais nicênicos argumentavam que o Filho partilhava da natureza do Pai, porque era filho do Pai, ao invés de refletir a tendência grega de achar que o Filho era um Deus que pode ser menor do que os deuses. Os teólogos ortodoxos da patrística refletiu a mentalidade hebraica de concluir que quando Jesus se revela como Filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, né? Que é um texto muito interessante. Por exemplo, vamos ler João 5, 17 e 18, que aqui nós fechamos essa questão da ideia de que ele era eterno e que também ele era Deus, além de ser eterno, era Deus, e era da mesma essência do Pai, porque lá em João, no Evangelho de João, que inclusive isso aqui foi o que causou a perseguição dos judeus para prender e matar Jesus, foi por causa dessa afirmação. João 5, 17 e 18 e 10, 33 e 36. Veja só o que diz 5, 17 e 18. Diz assim o texto: E disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então entenda, a ideia de dizer que era filho de Deus, por isso que João, quando diz Deus e direito de se tornar filho de Deus, é um ganho muito grande para o Novo Testamento, uma vez que filho de Deus, dizer que era filho de Deus naquela cultura, para aquele tempo, para aquela época, significava dizer que era Deus conjuntamente com o Pai, e por isso que eles queriam matar. Veja o que diz também 10, 33 e 36, só para corroborar com essa ideia aqui de que dizer que era filho de Deus, o próprio Jesus estava dizendo que era filho de Deus e estava trazendo para ele essa afirmação que deixava os judeus considerando isso uma blasfêmia. João 10, 33 e 36. Responderam os judeus:
não vamos apredejar por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como um Deus. Verso 36. Que quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou? Jesus pergunta. Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Ou seja, o próprio Cristo está ali se declarando filho eterno de Deus. Então, nós vimos até agora as naturezas divinas, explicações um pouco mais detalhadas sobre as naturezas divinas, suas obras, não é? Textos que evidenciavam no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, que é filho de Deus. E nós vamos ver também a natureza humana do Redentor, para a gente fechar essa questão das duas naturezas divinas, e que vai até a página 19. 15 e 19 a gente vai fazer um próximo vídeo, para não ficar muito pesado, um vídeo acima de 30 minutos, ou ao próximo disso fica difícil de a gente postar. Então a gente se encontra na próxima aula sobre a natureza agora humana. Vimos a natureza divina e vamos ver a natureza humana. É importante que vocês vejam essas aulas, porque as provas serão baseadas nesses resumos que eu estou fazendo aqui, nessa síntese. O material tem muito conteúdo histórico, como eu disse na aula anterior. A doutrina vai se desenvolvendo de maneira histórica, ele vai citando os principais expoentes de ideias importantes da história, e por isso a apostila ficou até um pouco extensa, mas a gente pega só aquilo que enxuga, pega só aquilo que é de informação já de concretude do que a igreja crê hoje a respeito do nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.